enviou, né, missionários para as nações. Assim, ele tem sido uma bênção para nós. Ele tem 91 anos, né? Está vivo, está lúcido, glória a Deus por isso. E alguns anos atrás, um dos pastores, ele teve um gatilho, né? E dessa ideia de levar o fio de barro para o sertão, pela necessidade, né, da água não potável, e também com uma ferramenta para entrar na casa do sertanejo. Então, hoje nós trabalhamos uma média aí de 3.300 filtros por ano, né? Ou seja, mais de 3.000 casas por ano. De janeiro até novembro. Em dezembro a gente trabalha um presente para o sertão. O primeiro ano, pelo menos o ano que eu participei, o ano passado foram 500 cestas natalinas. Ano passado foram 1.000 a 1.500, se eu não me engano. Esse ano, se Deus permitir, serão 5.000. Então a gente faz o Vale do Jequitinhonha, o Nordeste, né? Um pouco assim de exceção do Maranhão ainda, a gente não consegue ainda atender o Maranhão. E também, de uns anos para cá, a gente está fazendo os ribeirinhos. Fez com fio de barro, mas assim, Deus dá outras diretrizes. A gente já levou lâmpada de LED, recarregável. Por último, agora eles levaram guarda-chuva, sombrinha. Por quê? Porque eles não têm acesso. Então, às vezes, para sair de uma comunidade a outra, não tem nenhum acesso, né? De uma casa para outra. Então, hoje o pastor Marcos Facundo, né? O pastor mais jovem, assumiu essa frente, tá? Ali na liderança junto com o pastor Jonathan. E ele faz as equipes, né? Já conseguiu montar uma equipe ali em São Paulo, que ela se desloca para o Vale do Jequitinhonha, inclusive estão lá agora. A nossa equipe ali de Juazeiro, que eu coordeno essa parte de Piauí, Paraíba, Ceará, Pernambuco. O pastor Jonas fica mais em Juazeiro, porque ele tem outros trabalhos. Então ele fica mais ali. Inclusive ele fez ontem 30 casas na cidade vizinha, do Crato, né? E tem outras equipes que vão se formando, né? De repente eu chego aqui, né? O pastor se identificou com o projeto, montou uma equipe. Assim, não tem uma necessidade de eu retornar. Eu retorno para um apoio e tal, mas assim, ele já pode ter a sua equipe e montar uma fonte de coordenação, porque a gente não está procurando, né, recurso, ainda está procurando mão de obra. E a missão entra com os filtros, a missão entra com o transporte, a missão entra com tudo do básico, né? Essa foi uma das mais desafiadoras, eu falei ontem, né? Porque assim, a gente entrou com tudo, né? Desde tudo, né? Por causa das condições locais, né? Que são mais precárias, né? Mas tem sido bênção, né? Na quarta-feira deixei 48 filtros, retornamos ontem, né? Saímos na sexta-noite, a turma chegou meia-noite e pouco, a outra chegou 1 e pouco. E aí a gente vai, né, trabalhando nas casas. Nunca é pastor, vamos abrir uma congregação aqui, não tem essa visão. É para procurar um pastor apaixonado pela zona rural, que já faça ou que deseja abrir algo ali. Porque a gente também tem um trabalho de pós-evangelismo, que é muito importante, para a gente ver que está dando continuidade. Teve situações que a gente viu que não foi dada uma continuidade, assim, a gente não tem intenção nenhuma de voltar. Agora sim, o pastor fez, deu continuidade, vamos voltar lá, vamos trocar vela, vamos trocar torneira, a gente volta com o maior prazer. Não, o pastor quer abrir outra frente, né? Recentemente eu estive no Piauí, no estado do Pernambuco, o pastor abriu uma comunidade e Deus falou com ele para abrir em outra comunidade. Mas, pastor, na hora que você vier de novo, que abrir aqui, a gente fizer 50 visitas, uma vida se converter, eu construo uma congregação. A igreja tem um pouco de recurso, então eu construo isso. Pastor, na hora que você quiser marcar, para o próximo semestre eu retorno aqui. Assim, a gente vê o coração do pastor, né? Sabe aonde está inclinado ali. A gente fazia muito com 100 filtros, mas a gente viu que era muito. Para o pastor voltar em 100 casas, hoje a gente prefere fazer com 20, com 30, dividir 100 para 3, 4 pastores, porque a gente sabe que ele vai dar continuidade. Entende? Eu estou surpreso aqui nessa região, porque assim, a gente vê muitas pessoas que dizem até assim, né? Não, já vieram aqui, já pregaram, eu aceitei, mas acabou. Não vem mais. Né? Não bem essa, mas assim, próximo daqui. Então, assim, faltou o quê? Faltou discipulado, faltou um acompanhamento, faltou o básico, né? O restante do processo. O pontapé, né? Então, assim, a gente trabalha muito essa questão. Aqui eu falei pro pastor, um casal ontem aceitou Jesus, a filha crente. Vários pastores já foram lá, nunca entregaram a vida a Jesus. Ele falou pra mim, pastor, eu nunca entreguei, mas hoje eu vou entregar. Assim, não é porque eu estava lá, né? É porque Deus trabalha na multiforme graça. Chegou a hora da coisa. É pra gente entender que eu preciso do irmão, que o irmão precisa de mim, que a igreja precisa da outra, porque Deus trabalha na multiforme graça, né? Eu tenho visto muito isso, sabe? Recentemente a gente foi pro Canindé, é uma das cidades mais idólatras do mundo, né? Eu não digo nem do Brasil, eu digo do mundo, né? É uma idolatria parecida até com a Índia ali, porque é uma doença mesmo ali do povo. Maior do que o Juazeiro. Maior do que Juazeiro. Eu estava dizendo, Juazeiro mudou muito, né, pastor? Juazeiro, uns 10 anos. Juazeiro, a história de Juazeiro, 15 anos, né? Desde que as igrejas se movimentaram do sul e do sudeste e vieram para Juazeiro, a realidade de Juazeiro é totalmente diferente. O índice que era de 2 a 3%, né? Empresários, né? O índice de 2 a 3% de cristãos hoje é 12 a 13%, ou seja, cresceu 10%. Tem muito crente, tem muita igreja, mas assim, ficou muito ali inchado, né?
Então hoje o Juazeiro ele tem capacidade de enviar, principalmente para cá. Eu tenho um coração voltado pro povo ribeirinho, tá? 3.000 quilômetros de mim tem. Mas quando eu olho com 200 quilômetros, não tem. Né? Ou seja, não tem tanta... O pessoal se apaixona pela missão, eu quero ir para a África, eu quero ir não sei para onde, é benção mesmo, é benção. Mas assim, Deus colocou no meu coração uns anos atrás que eu gosto muito da ordem cronológica, né? E a Bíblia diz assim, ó, Jerusalém, né? Samaria, toda a Judéia e os confins. Aí o crente não quer fazer em Jerusalém, não quer fazer em casa e quer ir para os confins. Então assim, eu acho que é tudo muito na ordem. Deus pode pegar um missionário hoje e mandar para a África? Pode, mas eu acho difícil. Acho mais provável o cara que está aqui desenvolvendo local e Justamente. Deus promover ele, não sentido promover, não é porque ele passou naquela etapa, assim, né? Isso, Eu digo, isso. é Deus dizer, ó, vem cá, isso que tu tá fazendo aqui, a gente vai ampliar, vamos dar amplitude, né? Eu acredito que o cara vai ser perseguido